Percebam que a qualidade na saúde está no ar. Isso porque o programa de número 116, Saúde Master, vai começar. E eu já quero agradecer a todos que estão agora nas diversas redes de comunicação do Sistema Master. Já começam a aparecer aí. Olhem o endereço do Instagram, é instagram.com/masterizando. O endereço da internet é famoso, é tão fácil. Coloque aí agora, se você quer assistir através dos dispositivos móveis, é só colocar, não precisa nem do www, tvmaster.tv, está transmitindo agora ao vivo. E o YouTube, que vai aparecer aí, é uma sensação. É só você ir no endereço TV Master Play, que agora você irá ver esse colorido, esse cenário realmente futurista, mas que traduz a essência do programa, salvar vidas. E o código QR, você quer perguntar, quer interagir, é só apontar a câmera do seu celular e automaticamente iremos tirar a sua dúvida, responder a sua pergunta. E aqueles que querem elogiar o programa também são muito bem-vindos. Esse, repito, é o programa 116. Nós estamos ao vivo e vale ressaltar para praticamente toda a Paraíba nos canais 20 e 520 da Claro, que muitas pessoas também conhecem como NET. Portanto, vamos realmente iniciar. O primeiro bloco de hoje, já que estão habituados, o programa se divide em 2 blocos, nós temos uma estreia na noite de hoje. E eu tenho ao meu lado uma dermatologista, que é a doutora Larissa Glória. Doutora, seja muito bem-vinda. A senhora está, eu costumo dizer, no programa que salva vidas, que é o Saúde Master. Muito obrigado. Fábio, boa noite, gente. Boa noite, Fábio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente esse convite. Pela sua competência e seriedade, isso foi bem transmitido e nós nos sentimos confiantes nesse convite, né? Então, inicialmente, eu gostaria de te agradecer e vamos dar início. Eu espero que seja uma entrevista muito produtiva para quem está assistindo. Com certeza. Doutor, eu não tenho nenhuma dúvida, porque a gente trabalha com muita antecedência só para que o telespectador, a telespectadora entenda. Nós já estamos com a agenda de programas lotada até janeiro de 2022. Portanto, conseguimos colocar ou divulgar os programas com muita antecedência e aí, naturalmente, pelas redes sociais chegam perguntas, nós selecionamos e algumas dessas perguntas serão, evidentemente, respondidas hoje pela doutora Larissa Glória. Mas eu sempre, doutor, eu costumo falar um pouquinho, é só um resumo do currículo, né? E eu vejo aqui que a senhora me disse, parece que a senhora é pernambucana, é isso? Isso mesmo. É do Recife mesmo? Não, eu sou de Serra Talhada. Serra Talhada. Isso. Eu conheço. Morei 5 anos em Recife. Depois eu vim fazer medicina aqui em João Pessoa, na Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Posteriormente, eu fiz 3 anos de residência médica na Santa Casa do Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo. Fiz mais 1 ano de cosmiatria em São Paulo, no serviço da Faculdade de Mogi das Cruzes, da Denise Steiner, e depois mais 1 ano em cabelo, lá também em Mogi. E voltei para João Pessoa. Bacana, doutor. É exatamente isso. Nas minhas pesquisas fundamentadas, está exatamente o que a doutora ressaltou, o que falou com muita propriedade. Ou seja, depois que a doutora se formou,
foram muitos cursos e especializações. Portanto, dentro da dermatologia, a amplitude que nós vamos tratar será imensa. Por isso que o tema aparece aí agora. Olha o que diz aí na tarja. Os procedimentos tradicionais e avanços tecnológicos na dermatologia. Não é isso, doutor? Ou seja, vamos falar muito de procedimentos, de equipamentos, ou seja, de avanços na área da saúde. Exatamente. Na verdade, quando eu montei aqui, trouxe, né, para cá a Clínica Larissa Glória, foi nessa intenção, né? Esse diferencial de trazer praticidade, tudo em um só lugar, que é uma clínica integrada, e, ao mesmo tempo, alta tecnologia, né? Com as máquinas, enfim. E vamos, doutora, já estão chegando perguntas pelo código QR. Outra forma de interagir, se você quiser, através do navegador, é só colocar por extenso iaidoutora.com, que automaticamente também vai cair aqui nos nossos dispositivos. Doutora, vamos ver a primeira pergunta que chegou aí de forma antecipada. Está aparecendo aí o que eu falei. iaidoutora.com é uma interação inédita, também vai cair aqui nos nossos dispositivos. Vamos ver a primeira pergunta, já agradecendo ao Gil, ao Ramon, ao Rafael, ao Daniel, ao Alisson, a todos que estão trabalhando. Vamos ver de que se trata. Diz assim, doutora: ácido hialurônico pode suavizar olheiras. Há mais de um ano, ela diz que não dorme bem, devido à doença e dívidas também. Foi a Regina Duarte do IPES. Aí ela pergunta: o SUS aplica, no caso, obviamente, o ácido hialurônico? Doutora, é lógico que a senhora é quem vai responder. Assim, eu acho que não é muito bom ela esperar pelo SUS para essa finalidade, mas cabe à senhora a palavra, doutora. Vamos lá. Quando uma paciente vem com a queixa de olheira, né, nós precisamos avaliar qual tipo de olheira. Existem 4 tipos de olheiras. Nós temos a olheira anatômica, a olheira vascular, pigmentar e a mista. Então, se uma paciente vem com uma queixa de olheira anatômica, como o próprio nome diz, nós estamos com uma alteração na região periorbitária anatômica. E então, isso acarreta o quê? A paciente vem com uma sombra nesta área. É uma redução da gordura localizada, que isso ocorre pelo processo de envelhecimento, ou então é uma paciente que tem uma estrutura óssea também reduzida. E isso gera um afundamento nesta região. Nós conseguimos observar uma sombra. Então, quando a paciente tem uma olheira anatômica, sim, ela tem indicação do ácido hialurônico, de preencher com ácido hialurônico. Mas a pergunta que eu vi aqui que ela disse que não dorme tão bem, enfim, está cansada. Pode ser que o caso dela seja um tipo de olheira vascular. A olheira vascular acontece pelo aumento, como o próprio nome fala, o aumento da vascularização local, e isso gera um aspecto de uma olheira arroxeada, uma olheira roxa. E, nesse caso, o ácido hialurônico já não é tão bem-vindo, só se ela tiver associada à olheira vascular e a olheira anatômica. Então, normalmente, é o profissional quem observa. Temos a olheira ainda pigmentar, que é justamente causas mais hereditárias. O paciente tem aquela olheira mais escura, mesmo pelo pigmento, o excesso de melanina, e a olheira mista. Então, depende mesmo do tipo de olheira para a gente abordar. Em relação ao SUS, que foi a sua pergunta, que foi a pergunta, na verdade, da Regina. Regina, temos alguns serviços, faculdades, instituições, que elas têm um credenciamento com a Sociedade Brasileira de Dermato, com o MEC, e aí eles fornecem mais a título de treinamento, de estudo, no quesito de treinar profissionais futuros, como, por exemplo, os residentes de dermatologia. Eles precisam praticar na residência, que é no SUS. Então, nestes casos, são casos específicos, eles precisam definir se você tem indicação, mas se você tiver a carteira do SUS, talvez você consiga ser, né, uma paciente para essa área, né, para a docência
Interessante o que a doutora Larissa acaba de transmitir. Doutora, eu estou me lembrando agora, sempre o meu pensamento às vezes flui ou para o futuro, ou muitas vezes também para o passado. Eu já tive aqui, se eu não me engano, o diretor do hospital universitário, e ele falou que vários serviços, não posso precisar esse, mas que há justamente esse intercâmbio, esse convênio, que de forma muito inteligente a senhora abordou. Outra coisa que eu achei bem bacana são que os vários tipos de olheira, né? Porque não faltam olheiras na Covid, viu, doutora? A coisa realmente foi complicada, né? Está passando aos poucos, graças a Deus, mas se a gente for por esse lado de não dormir bem, a história é complexa, não é isso, doutora? Exatamente, é isso. Vamos seguir na nossa interação do programa Saúde Mais, está ao vivo e temos muitas perguntas. Vamos ver a próxima aí na sequência no campo da dermatologia estética, dermatologia clínica. A pergunta é o seguinte: é verdade que usando o estimulador muscular podemos acelerar a queima de gordura do abdômen, glúteos e coxas? Quem perguntou foi a Paula Santos, do bairro, que é belíssimo ali em Cabedelo, que é Intermares. Doutora, eu li muito sobre esse equipamento. Doutora, é maravilhoso. Eu já estou querendo utilizá-lo. Realmente é fantástico. Mas pode dizer aí, doutora, sobre a pergunta. Vamos lá. Eu vi até que vocês colocaram aqui na imagem ao lado, né, que é o estimulador muscular, o famoso CM Slim. Na verdade, o CM Slim, ele hoje é considerado a maior tecnologia de estímulo muscular do mundo. O que é que ele já é conhecido na Europa, na Ásia, e ele está sendo, digamos, o queridinho agora no Brasil. O CM Slim, ele tem um estímulo de um campo eletromagnético. E aí, o que é que este campo eletromagnético faz? Ele estimula a contração muscular, mas é uma contração involuntária. Então, é uma contração diferente de uma contração, por exemplo, que nós realizamos na academia. Essa contração involuntária é uma contração supramáxima, nós chamamos de supramáxima, que é o quê? Ela é involuntária, você não para como na academia, que você para, pensa, tem todo aquela sinapse que pensa e o cérebro responde. Agacha ou faz a contração muscular? Não. O CM Slim, a contração, ela é involuntária ao que você poderia estar pensando ali em realizar uma contração. E, além de tudo, ela é supramáxima. Por quê? Porque ela não tem intervalo. O fato de não ter intervalo força o seu músculo a ter uma readaptação àquele meio externo, àquela força. Então, o músculo ele readapta como? Fazendo o realinhamento das fibras musculares. E elas vão se reestruturando e vão aumentando, tá? A pergunta que eu vi foi relacionada à gordura. O CM Slim, ele tem a capacidade de estimular o músculo e, sim, ele tem a capacidade de reduzir, em média, 19% da gordura localizada. Assim que eu soube da presença, da existência dele, eu me encantei. Porque ele não trata só, por exemplo, de algo relacionado à estética. Então, os pacientes que precisam de reabilitação. Eu tenho um caso de uma paciente que levou uma queda de um bug em Natal. E ela é de Recife, mas vive vindo para João Pessoa. Então, o médico de Recife solicitou que ela iniciasse o CM Slim na região do abdômen para fortalecer as fibras musculares da região abdominal, que aí dá o equilíbrio e ela tem a reabilitação. As dores da coluna diminuíram bastante, ela está extremamente satisfeita. Então, é muito mais do que o quesito mesmo estético, né? O do CM Slim tem também essa parte funcional de reabilitação. Mas sim. Doutora Larissa Glória, realmente está constatado. Eu li, eu gosto da física, né? Dei aula há muitos anos e realmente o aparelho, o equipamento é maravilhoso. Doutora, a mulherada aqui já está perguntando se é caro. É lógico, não vamos falar em preço, mas, doutora, hoje as facilidades para pagamento são inúmeras, né? A gente tem que ressaltar
Tem o Pix aí, já tem muita gente dando desconto do Pix, porque é bem imediato. Ou seja, de qualquer maneira, chegando lá na clínica, vai se resolver o problema. Não é isso, doutora? Exatamente, vai se resolver. E, assim, eu sempre falo, caro é relativo, porque, às vezes, nós estamos falando em autoestima, em bem-estar, na parte de saúde, não é só a parte estética. Então, mas, sim, temos facilidade de pagamento, enfim. Vocês estão ao vivo aqui no programa Saúde Master, edição de número 116. A audiência aqui é crescente, é incrível. Doutor, é lógico, a gente tem que filtrar aqui as perguntas e manter o tema, porque a amplitude do programa é imensa e sempre somos inovadores, não sabe, doutora? Quando a gente fala em um equipamento como esse, surgem perguntas. Vamos ver a próxima, que parece que também trata-se deste equipamento maravilhoso que a doutora dispõe na sua clínica. Diz assim: o tratamento com o CM Slim, que é o equipamento, tem contraindicações. Meu salário diminuiu na pandemia, mas minha barriga cresceu. E tem o marca-passo, é o Omar Agra, aqui do bairro do Cristo. Doutora, é lógico, aí eu acho que é uma situação que tem que se analisar, creio, pelo marca-passo. A barriga de muita gente cresceu na pandemia, inclusive a minha, viu, doutora? Eu já estou emagrecendo, já voltou quase que ao normal. E aí, doutora? Omar, eu lhe entendo. Entendo, né, doutora? Entendo. Vamos lá. E sim, nós temos contraindicações. Gestante, lactante, são contraindicadas a realização, porque não temos estudos. E se você tem um metal em uma região próxima ao procedimento, por exemplo, você tem um DIU, e digamos que o seu DIU seja de cobre ou prata, e você vai realizar o CM Slim na região do abdômen, você deseja na região do abdômen, é contraindicação. Mas se você quiser, você tem o DIU, mas você quer realizar coxa, glúteo, uma área mais distante, está liberado. Se você tem uma órtese, por exemplo, na região femoral, e quer realizar o CM Slim na coxa, não tem indicação, é contraindicado. Mas quer realizar na região de abdômen? Pode. No caso de Omar, ele tem marca-passo. Marca-passo é contraindicação. Não pode. Doutora, interessante aqui essa pergunta, essa veio pelo código QR, pede para não se identificar. Está falando nos casos da flacidez e do efeito bulldog, se esse equipamento atuaria ou não, ou seria outra sistemática para o caso. E aí, doutora? É outra sistemática para o caso. É outra sistemática. O CM Slim ele atua em quais regiões? Que é o estímulo muscular, né? A flacidez está mais relacionada a colágeno, né? A perda de algumas estruturas faciais. O CM Slim nós não aplicamos na face. Então, ele é mais utilizado em região de braço, abdômen, coxa anterior e posterior, panturrilha, glúteo, mas face não. Então, não seria este não, caso. Né? Portanto, está respondida a nossa telespectadora. Lembrando que a produção do programa é da Verônica Amorim. Vamos a mais perguntas. Doutora, muitas perguntas versam ou tratam sobre equipamentos de ponta, e é muito importante porque vários telespectadores estão passando, muitas vezes, a conhecer esses modernos equipamentos. Vamos ver a próxima pergunta. Diz assim: o que mais diminui o nosso colágeno e se são seguros os métodos de reposição? Quem perguntou foi a Bia Thelma, aqui do bairro de Manaíra. E aí, doutora? Sobre o colágeno. Certo, vamos lá, Bia. O colágeno é uma proteína, certo? E qual é a sua função? A sua função é dar firmeza à nossa pele. Existem, sim, fatores que levam à sua degradação. Primeiro, a idade, né? O envelhecimento. Normalmente, nós perdemos uma média de 1% de produção de colágeno por ano a partir dos 25 anos. Agora já tem estudos de 25, antigamente era a partir dos 30. Outra causa, exposição solar.
o sol, a radiação, ela tem a capacidade de degradar as fibras de colágeno, as fibras elásticas. Tabagismo, pela liberação de radicais livres, também dificulta a produção de colágeno, o estímulo de colágeno, eles inibem a produção do colágeno. E também pacientes que se submetem àquelas dietas mais restritivas, veganos, que reduzem o consumo de carne. Então, este paciente, ele realmente precisa de um aporte proteico, e são pacientes que nós precisamos ter um estímulo mais intenso do colágeno. Em relação a serem métodos seguros, né, de reposição, nós temos os colágenos, que nós injetamos, os estimuladores de colágeno, e aí nós temos Sculptra, Radiese, Elancet, Harmonica, que eles têm a função de estimular o seu próprio colágeno. Nós aplicamos a substância e, com o tempo, ela estimula o seu próprio colágeno. A partir dos 30 anos, nós já indicamos. E temos a reposição oral. A reposição oral, há um certo tempo, eu não indicava, eu não prescrevia, mas depois dos artigos científicos, eu me sinto mais confiante, eu vejo a resposta através de biópsias. Então, temos o colágeno tanto oral como o colágeno injetável, o estímulo de colágeno, na verdade, os estimuladores. Doutora Larissa, o que está acontecendo aqui é incrível, mas vamos ver aqui, na medida do nosso primeiro bloco, o que vamos conseguir, evidentemente, responder. Está dizendo assim, perguntando, a harmonização facial dói e quantos ml é preciso para fazer uma harmonização facial? E aí, doutora? Primeiramente, se a harmonização facial dói, nós, durante o procedimento, nós iniciamos com a aplicação de anestesia, tanto tópica quanto anestesia injetável. Então, existem áreas que são mais suaves em relação à dor, e, claro, tem áreas que nós precisamos deixar um pouquinho mais de tempo anestésico para amenizar a dor, mas não é... As pacientes fazem, né? Elas se sentem satisfeitas, e tem umas que até brincam, falam assim, é a dor da beleza, é a dor da beleza entrando. Então, elas realizam tranquilamente. E quantos ml em relação à quantidade, aí é individual, vai depender de cada paciente. Eu vou dar uma média, mais ou menos, para uma harmonização de uma paciente de 30 anos, 35 anos. Ficamos aí umas 4 ampolas, 5 ampolas, mas, às vezes, sim, precisa-se de mais. A partir dos 40, vai umas 7 ampolas, 8. Então, depende muito da faixa etária e das características individuais, porque o que a gente tem que prezar é isso, né? A característica individual de cada um. Doutora Larissa, eu tenho que falar, né? Nós somos aqui muito verdadeiros. Tudo tem praticamente um histórico ou uma história aqui no programa Saúde Master, que já completou 2 anos. E eu tenho uma história também em relação à doutora e à clínica também que leva o nome da doutora. Doutora, eu estou me lembrando aqui, e a senhora também evidentemente vai lembrar, quando eu entrei no Eco Business, ou seja, na parte térrea, na entrada mesmo, aí você já visualiza a clínica da doutora. Eu vou ser sincero, é um templo da beleza e da saúde. Aí eu já fiquei com vontade e realmente foi impactante. Na mesma hora eu entrei e eu disse, eu quero conhecer a doutora Larissa. Não foi isso, doutora? Foi exatamente assim, me lembro. E nós ficamos felizes, né, Fábio? Na verdade, quando eu pensei em colocar a clínica naquele espaço lá no Eco, foi por alguns motivos. Praticidade, por já ser no térreo, segurança, porque realmente é um empresarial muito seguro. Então, e claro, eu acho que o que eu prezo muito é o quesito de experiência do paciente, sabe? Muito mais um aconchego e uma experiência, para ele se sentir realmente bem acolhido. E, doutora, o conjunto também que os senhores e as senhoras vão poder acessar, que é a clínica também, o site da clínica, é perfeito. Portanto, quando há essa interação, eu sempre digo, a saúde atinge o ápice, realmente, e a gente ajuda, através do bem-estar, a salvar vidas. Não é isso, doutora?
Exatamente. Eu queria que a senhora dissesse o endereço eletrônico, doutora, porque já estão perguntando aqui do site lá da clínica. @Clínica Larissa Glória. Esse é o Instagram, né? Esse é o Instagram. Temos o site, né, que é Clínica Larissa Glória. E o telefone eu não me lembro agora. Tá joia, não tem problema. Ou seja, as pessoas encontram aí com a maior facilidade realmente nas redes. Lógico, eu sou conhecedor, entrei por várias vezes, viu, doutora, no site. Nesse sentido, eu funciono como um hacker do bem e olhei a atualização e é aquilo que eu sempre digo, está no nível do programa Saúde Master. Vamos a mais perguntas que estão chegando aí a todo momento, estão sendo processadas. Vamos ver a próxima pergunta. Diz assim: doutora, muitos especialistas alertam para os perigos do tratamento com o laser, podendo causar queimaduras. Qual a opinião da senhora? Foi o Álvaro Neto do Catolé. Será que é Alvinho? Eu conheço Alvinho, já foi deputado, tudo. Se for Alvinho lá, o Álvaro Neto, porque o bairro do Catolé é lá em Campina Grande. De qualquer maneira, Alvinho, estou com saudade de você. Faz muito tempo que eu não vejo o Álvaro Gaudêncio, o Alvinho. Qualquer dia eu vou vê-lo. E aí, doutora? Vamos lá, Álvaro, não é isso? Sim. Sim, temos esse risco de queimadura por laser. Então, o que eu indico é que você vá num serviço com profissionais competentes, porque o profissional ele precisa avaliar o fototipo do paciente, da cor do paciente. Pacientes com fototipos mais altos, peles morenas, elas realmente têm um risco maior de pigmentar. Pacientes bronzeadas também têm um risco maior de pigmentação. Na dermatologia, nós normalmente preparamos a pele do paciente antes dele realizar um laser, seja um laser pré-CO2, um laser de CO2, enfim. Mas é isso. O que eu indico para você, e a minha opinião, é que tem que ter realmente um profissional capacitado para a realização de laser. Gil, na sequência, vamos emendar com uma próxima pergunta. São muitas, aproveitando o nosso tempo aqui precioso e voltado justamente à utilidade pública. Diz assim: além das rugas, a toxina botulínica serve para tratar a transpiração excessiva. Quem perguntou foi a Diva Dias do Centro. E aí, doutora? Sim. Aí, na verdade, o que ela está perguntando é se o Botox serve para tratar hiperidrose. A hiperidrose é essa transpiração excessiva que acontece em áreas, por exemplo, axila, na região de palma da mão, planta do pé. Então, o que é que a toxina faz? O Botox, o que é que ele faz? Ele inibe o estímulo das glândulas écrinas, que são as glândulas sudoríparas de secreção, que vão produzir aí o suor. E com essa inibição, nós temos uma atrofia dessas glândulas e uma redução do suor, né, em consequência do suor. Então, o Botox ele não é apenas, ele tem outras indicações, não é apenas para as rugas, né, de movimento. E é nesse contexto que eu quero falar do Laboratório Maurílio de Almeida. O Laboratório Maurílio de Almeida é uma tradição na Paraíba. São 70 anos e quase 50 unidades espalhadas na Paraíba. E notem, essas unidades estão muitas vezes dentro de shoppings, em clínicas e em vários bairros e cidades da Paraíba. E uma sensação, eu posso dizer isso com muita ênfase, é o aplicativo do Laboratório Maurílio de Almeida. Vão aparecer agora imagens em relação ao aplicativo, já está aparecendo aí, são várias as funcionalidades e uma que eu gosto bastante é você poder imediatamente, com um toque, encontrar a unidade do Maurílio mais próxima do seu acesso. E também é interessante, poucos sabem
que o Maurílio de Almeida também conta com algumas unidades 24 horas. É isso mesmo, não fecha de domingo a domingo. E o Maurílio faz mais de 2.000 diferentes exames. Por isso que a gente diz em toda a Paraíba, pensou em laboratório, pensou automaticamente, instantaneamente, no laboratório Maurílio de Almeida. E aí o selo que apareceu aí é um selo de qualidade em relação aos aplicativos do projeto Nós Salvamos Vida, que o Maurílio de Almeida também conquistou. Doutora Larissa, vamos continuar na nossa interação com mais perguntas. Foram muitas as perguntas, só para que o público tenha ideia. No intervalo de mais ou menos 20 dias que começamos a divulgar esse programa com a doutora Larissa Glória, chegaram quase 100 perguntas. A gente começa a filtrar e, a partir daí, chega nesse momento de extrema qualidade na área da saúde. Vamos a uma próxima pergunta. Diz assim: todas as idades obtêm benefícios com ácido hialurônico? É o Ítalo Brito, da cidade aqui, que muitas vezes está fazendo frio à noite, mas na maioria das vezes é muito quente, que é a cidade de Patos. E aí, doutora? Ítalo, o ácido hialurônico, ele é uma molécula intercelular, então ele está entre as células. E o objetivo dele é o quê? Hidratação, viço da nossa pele. Então, com o processo do envelhecimento, nós perdemos essa substância e ela é benéfica para todas as idades. Mas a sua indicação ou de preencher ou de uso de cosméticos é variável, né? Normalmente, eu gosto de indicar para pacientes acima de 20 anos a aplicação tópica do ácido hialurônico, e a injetável vai variar da região, da área que nós indicarmos. Mas ele é benéfico, sim. É benéfico, né, doutora? Ou seja, foram muitas as perguntas nesse sentido, porque é lógico, com a pandemia, doutora, eu não sei a visão da senhora, afastou alguns clientes, né, vamos dizer, dos consultórios e dos processos também necessários, né, na área da dermatologia. Mas é lógico, a gente está voltando, ou temos voltado a uma certa normalidade e a procura já é intensa, não é isso, doutora? Na verdade, Fábio, é o seguinte: os pacientes que ficaram muito tempo em casa, se vendo no espelho, foi incrível que eles começaram a notar algumas características de processo do envelhecimento que eles não se viam antes, né? No turbilhão do dia a dia, a gente não fica se olhando em detalhes. Mas, realmente, na pandemia, aconteceu o inverso. Na área da beleza, aumentou. Por causa disso, os pacientes inicialmente estava realmente mais restrito, mas logo em seguida que as coisas foram amenizando, eles pediram, né, entraram em contato justamente por isso, e sempre justificando: doutora, depois que eu me vi, eu vi que eu tenho olheira, que eu tenho acne, não sei o quê, enfim. E aí a gente acolhe da melhor forma, né? Mas, doutora, como a senhora é inteligente, a senhora tocou num aspecto muito interessante. É isso mesmo, vamos pensar. Eu estou em casa, muitas vezes com medo, outras vezes os governos não deixaram, né? Até para, vamos dizer assim, salvaguardar a nossa vida, né? As nossas vidas, e a gente começa a se olhar no espelho. E aí vai vendo, muitas vezes, imperfeições, né, da idade, e aí correu para a doutora Larissa. Doutora, muito interessante. Doutora, muitas pessoas estão falando aqui, dizendo, lógico, que a senhora, além de extremamente inteligente, é muito linda. É lógico, obrigada. No vídeo, né, eu estou observando realmente a beleza da doutora, e aqui, pessoalmente, doutora, é incrível. Realmente, assim, o programa ficou mais bonito ainda. Eu estou procurando, doutora, me ajeitar. Tá entendendo? Vai dar um trabalhozinho, mas eu tenho me esforçado, viu, doutora? Vamos ver mais perguntas aí que, porventura, tenham chegado, e outras perguntas também que chegam aqui no código QR, sempre agradecendo a enorme audiência. Nós estamos ao vivo no programa de número 116, Saúde e Imagem. Vamos ver se alguma pergunta que, porventura,
tenha chegado aí através dos nossos mecanismos aí nas redes sociais. Doutora, por enquanto estamos vendo as perguntas, muito se falou sobre a parte íntima, ou seja, normalmente mulheres que não estavam contentes com a parte íntima. E sabemos que há muitos procedimentos nesse sentido. Eu queria que a senhora ressaltasse nesse momento esse aspecto. Certo. Em relação ao rejuvenescimento íntimo. Eu converso muito com as pacientes, Fábio, que normalmente elas se olham muito e elas priorizam muito a face, por ser o nosso cartão postal, né? Mas o processo do envelhecimento acontece também nas áreas como pescoço, dorso de mãos e também na região íntima. O rejuvenescimento íntimo, eu imagino que vai ser cada vez mais procurado, porque a tecnologia ela está avançando e também avançando nessa região, neste sentido, né, de rejuvenescimento íntimo. Nós dividimos o rejuvenescimento íntimo no interno e no externo. No interno, nós falamos mesmo do canal vaginal. São pacientes, Fábio, que têm incontinência urinária de repetição. São pacientes que têm uma redução, por exemplo, da lubrificação, principalmente ao longo do tempo, com a menopausa. Pacientes que têm dor durante a relação. Então, essas pacientes se beneficiam com um laser, que nós chamamos do laser Atena. Nós temos na clínica, que é um laser inovador para esta área. E algumas pacientes se queixam mais da região de rejuvenescimento da parte externa, que seria a pigmentação, o afrouxamento desta área. E aí nós temos também o laser para melhora desta região, para clareamento, preenchimento da região da vulva, enfim. Eu imagino que seja algo que ainda vai crescer, até porque existe um tabu, um certo tabu, mas que as mulheres elas estão se abrindo mais neste quesito. Doutora, inclusive a pergunta que chega nesse sentido, eu vou ler aqui, pede para não se identificar, chegou agora através do código QR, é só apontar a câmera do celular que nós vamos aqui atender o seu pedido. Diz assim: doutor, estou muito insatisfeita com a aparência da minha região íntima. Sei que existe tratamento, a doutora acabou de falar, mas ela está dizendo, é doloroso e caro, está perguntando, e pede para não se identificar. E aí, doutora? Vamos lá. Em relação à dor, não. Principalmente o interno. As pacientes não relatam dor. É muito tranquilo. O externo, nós colocamos um anestésico para amenizar a dor, mas elas suportam tranquilamente. E, mais uma vez, em relação a caro, eu sempre relato isso. Para mim, caro e doloroso é você ter uma autoestima baixa, é você ter uma incontinência urinária, vai realizar uma atividade física e tem escapes urinários, é você não ter uma boa relação sexual com o seu parceiro. Então, para mim, isso é muito mais caro do que falando no quesito de valor, sabe? E muito mais doloroso. Mas, mais uma vez, temos como facilitar falando da parte financeira, né? Verdade, doutora. Só lembrando que daqui a pouquinho, no segundo bloco hoje do programa 116 Saúde Master, nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é a arquitetura nos ambientes, que a gente chama médicos hospitalares, que envolve também, obviamente, os laboratórios, as clínicas e os consultórios. E vocês vão ver como é interessante. Eu posso até adiantar um aspecto. No momento que você chega em uma clínica, dependendo do layout, da estrutura e dos protocolos, muitos até obrigatórios, isso já vai culminar com a melhora na sua saúde inicial. Existem até pesquisas nesse sentido. Por isso que a gente vai entrevistar daqui a pouquinho as doutoras que são arquitetas, a Rosivânia Freitas e a Vanessa Marinho. Doutora Larissa Glória, nós chegamos praticamente no final do primeiro bloco e no final dessa entrevista. Eu sei
que terei a senhora por outras vezes aqui nessa bancada, porque realmente foi muito estimulante. E, doutora, são muitas as perguntas, elas merecem realmente muitos e muitos outros programas. E a gente aqui só tem a agradecer a presença da senhora, foi muito rica, foi muito importante. Eu tenho certeza, fizemos um primeiro bloco extraordinário. Muito obrigado, doutora. Eu fico muito feliz, Fábio, e desde já, mais uma vez, agradeço pelo convite. E, sim, já estou dizendo sim para os próximos encontros. E eu convido a todos a conhecerem a Clínica Larissa Glória. Doutora, eu queria que a senhora, se pudesse, eu sei que a senhora já falou, repetisse, principalmente o endereço do Instagram e também o endereço ali, as pessoas já sabem que fica no térreo da clínica lá da senhora. Isso, o Instagram é @Clínica Larissa Glória e o endereço é no Eco Business, no térreo Sala 10, Miramar. Doutora Larissa Glória, dermatologista, muito obrigado. Nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial. Não saiam daí porque o programa está sensacional. Daqui a pouquinho, o nosso segundo bloco ao vivo.